Você está no Gastroped Talks, um canal de educação continuada em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátricas. Aqui trazemos as informações mais atualizadas e relevantes para médicos e demais profissionais de saúde interessados em aprimorar seus conhecimentos nessas áreas. Nossos episódios são realizados por especialistas que compartilham trabalhos e diretrizes recentemente publicados, além de dividir sua expertise para ajudar a melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes. Bom, gente, boa noite para todo mundo. Essa semana a gente está concorrendo com alguns eventos aí, né? Tá tendo o SBAD, tá tendo o Congresso da ASBAI aqui em Goiânia, inclusive o brasileiro de alergia e imunologia. Mas nós preferimos manter a nossa data aqui, porque a gente tem muito público que nos ouve online e não ao vivo, né? Gravado, então. A gente vai soltando esse material e como é um compilado, um highlights mesmo aí, uma retrospectiva de 2025, eu espero que vocês aproveitem, né? Então, bom, deixa eu passar aqui. Tivemos aí, vamos discutir alguns congressos que tivemos esse ano e no final tem uma surpresa, uma novidade aí para vocês também. Mas são esses 4 congressos que a gente vai discutir aqui. Então, vou começar com o ESPGA, que foi o 57º ESPGA esse ano, que foi lá na Finlândia. E eu trouxe aqui algumas discussões sobre esofagite eosinofílica e doenças eosinofílicas. Então, esses 4 primeiros autores aí desse position paper apresentaram essas próximas aulas que a gente vai discutir aqui, né? Então, são pessoas muito experientes nesse tema. E algumas coisas, eu trouxe aqui só algumas pinceladas com algumas referências para que vocês fiquem à vontade para irem lendo depois, para a gente discutir mais à frente, né? Bom, o que a gente já sabe das dietas de eliminação, que independente do tipo de eliminação ou do alimento que você vai eliminar, são 6 a 8 semanas de eliminação. Aqui, principalmente para esofagite eosinofílica, que é o que a gente mais tem conhecimento, mais tem evidência, mais tem estudo, né? As outras doenças eosinofílicas ainda estão meio obscuras, né? E aí faz 6 a 8 semanas de eliminação. Se a resposta for positiva, aí tem toda uma discussão do que é a resposta positiva, se é sintomática, se é nova endoscopia, enfim, tem formas outras invasivas, não endoscópicas, que a gente também pode discutir depois. Mas o que vale a pena aqui é que aí depois você vai reintroduzindo de acordo com o que você eliminou, né? Então, de acordo com o número de alimentos que você eliminou, você vai reintroduzindo paulatinamente para tentar descobrir qual foi o alimento responsável pelos sintomas do paciente. A gente sabe, não é novidade, que a dieta elementar, a dieta de aminoácidos livres, é a que gera uma melhor remissão histológica, muito acima estatisticamente das outras dietas de eliminação. Mas ela é pouco factível, né? Independente da idade, mesmo aquelas crianças pequenas, lactentes, a gente sabe que é uma dificuldade muito grande de adesão nessa dieta, pelo custo, pela palatabilidade, pela aceitação mesmo, né? Então, a gente acaba fazendo dieta de eliminação de outros alimentos, de outros alérgenos, né? E, independente de qual você vai reduzir, de qual você vai eliminar, o que foi provado com esse estudo aqui é que não há diferença estatística em eliminar 6, 4, 2 ou eliminar só o leite de vaca. Então, a recomendação é que você elimine o que é mais prevalente no local onde você vive, né? E na maioria dos locais ocidentais ainda é o leite de vaca. Então, fazer uma dieta única de exclusão é tão eficaz quanto fazer a dieta de 6 alimentos, né? Então, não há uma recomendação formal de fazer uma dieta extensa, né? Uma eliminação extensa. E uma coisa que a gente fala pouco e se preocupa pouco, a gente sempre tem ali a preocupação quando você está fazendo uma dieta de exclusão nos micronutrientes, né? Mas pouco se fala nos riscos de disfunção alimentar. E esse estudo mostrou aqui que tem várias disfunções alimentares associadas, principalmente as comportamentais, evitativas, restritivas, e isso cada vez é mais frequente. Quanto maior for a eliminação, mais frequentes são as disfunções e mais graves são as disfunções alimentares. E aí vai um spoiler, né?
A gente vai falar aqui um pouquinho também dos critérios de Roma 5, né? Os prováveis critérios de Roma 5 vão ser lançados ano que vem, mas muito provavelmente uma das novidades nos critérios de Roma 5 são as disfunções alimentares, devem entrar agora nos critérios de Roma. Então é sempre importante a gente lembrar não só as disfunções aqui de macro e micronutrientes, mas lembrar das disfunções alimentares comportamentais. Uma discussão foi um debate legal aqui, colocou primeiro se a terapia de primeiro foi uma apresentação da terapia de manutenção de longo prazo, que é recomendado pelo guideline da ESPGA de 1 ano, ou a terapia de manutenção de curto prazo, ou várias terapias sazonais. Então, no final, a gente votou qual seria a vencedora, entre aspas, né? Então, primeiro aqui, a terapia de manutenção de longo prazo. Por que que ela é necessária? Por que que ela é recomendada? Então, a gente vê aqui que a história natural da esofagite eosinofílica é uma história inflamatória e fibrosante, fibroestenosante. Então, a gente vê cada vez mais doenças fibroestenosantes na faixa etária pediátrica, crianças ali no final da infância já com doenças fibroestenosantes. Então aqui, depois de quase 1 ano de doença de esofagite eosinofílica, quase 60% ainda mantém sintoma, quase 80% ainda tem alguma recaída histológica. Então, pensando nessa história natural, a terapia de manutenção de longo prazo ela é necessária. Esse estudo também mostrando que pacientes que fazem uma terapia de curta duração têm 7 vezes mais chance de ter recaída do que um paciente que faz a terapia de manutenção de longa duração, mostrando a importância de manter a remissão histológica por muito tempo. E um compilado aqui com mais de 100 crianças com esofagite eosinofílica, mais de 90% adquiriram a remissão histológica e que a terapia de manutenção de longa duração diminuiu ou foi capaz de prevenir as formas fibroestenosantes, né? Então, mostrando a importância, né, a diminuição das impactações alimentares, mostrando por que essa terapia de longa duração é necessária. Bom, e além de ser necessária, ela é segura? Sim. Aqui mostrou uma série uma revisão de 1.800 pacientes aqui, com mais de 48 semanas de tratamento, independente de qual seja o tratamento que ele fez aqui, a gente pode discutir isso depois, mostrando um número muito baixo de efeitos adversos, uma manutenção de remissão histológica prolongada, né, nesse período ali de 7, 8 vezes mais de chance de manter uma remissão histológica com a terapia de longa duração. E aqui, especificamente com o corticoide tópico, mostrando aqui que não houve nenhum caso de insuficiência adrenal, ou seja, a absorção sistêmica é muito baixa e o risco de tirar de uma vez é muito baixo de causar insuficiência adrenal, baixos níveis de candidíase esofágica, uma osteopenia muito baixa, e aqui uns estudos muito inseguros para provar a causa e efeito dessa osteopenia. Então, mesmo o tratamento com corticóide tópico de longa duração é eficaz e seguro, né? Bom, e agora a pessoa que defendeu a terapia curta ou curtas tratamentos de manutenção, né? Primeiro que o IBP é seguro, tem muitos efeitos colaterais quando usado a longo prazo. Então, aqui falando contra, né, o uso do IBP na terapia de manutenção de longa duração. E que aqueles pacientes assintomáticos precisam de uma outra forma para avaliar a remissão, para confirmar se eles remitiram mesmo, talvez a remissão histológica aqui, e que mesmo que o IBP aqui seja o mais fácil de utilizar, mais fácil que a dieta, mais fácil que o corticoide deglutido, entre aspas, ainda existe a opção de largar o tratamento, o abandono do tratamento, que se fala muito nas outras formas de tratamento, né? Uma revisão aqui grande sobre corticoide deglutido, com mais de aqui 18 trials randomizados, mostrou que a maioria dos serviços não tem uma formulação padronizada, aliás, são poucos os serviços que têm uma formulação pronta de corticoide deglutido. Aí entra aquela discussão da segurança de manipular, qual seriam os riscos de manipular um corticoide deglutido. Ele parece que consegue reduzir a gravidade e a frequência das recaídas. Não se sabe muito bem como é o efeito, se ele potencializa ou não o efeito associado ao IBP. E o que eles consideram aqui são os treatment holidays, são aqueles pacientes que têm uma sazonalidade
da esofagite eosinofílica parecida com a sazonalidade das alergias respiratórias, né? Então, quem tem aquelas sazonalidades usariam só períodos curtos de tratamento de corticoide deglutido, e isso parece que tem uma resposta melhor do que o tratamento de longa duração. E também mostrando que o corticoide deglutido, quanto mais tempo vai de encontro, né, vai ao encontro, na verdade, do que mostrou aquela outra revisão, que aqui, quanto mais tempo de corticoide deglutido, maior é o risco de insuficiência adrenal. E em relação às dietas, esse outro estudo aqui também, randomizado, bem grande, mostrou que a dieta tem muita descontinuação e quanto maior o tempo de dieta, maior o risco de descontinuação, que ó, 50%, um guideline aqui da ACG, que 50% dos pacientes não aderem à dieta de longa duração e que também vale a pena considerar esse treatment holiday. Então, mesmo naqueles pacientes que têm flares sazonais da esofagite eosinofílica, a gente poderia usar ou o corticoide deglutido ou a dieta só em um curto período. Aqui o curto eles falam 4, 8, 12 semanas e não um tratamento de manutenção de um ano, né? No final das contas, quem venceu? Bom, claro que as evidências são muito maiores para a terapia de manutenção de longa duração, porque é o que está na recomendação da ESPIGA, né? Uma terapia, assim que você faz o diagnóstico, todos os pacientes merecem uma terapia de manutenção, principalmente depois da remissão histológica, num período de um ano de duração, e depois, claro, vai avaliar a gravidade daquela doença, qual é o subtipo de esofagite eosinofílica que esse paciente tem para definir se essa terapia de manutenção vai continuar ou não, né? Mas é importante a gente lembrar que a terapia de longa duração tem efeitos colaterais, diminui a adesão, aumenta. Então, as terapias curtas, né, fazem com que o paciente se adapte melhor ao tratamento, diminui as dificuldades ou os transtornos alimentares, melhora a qualidade de vida desses pacientes que usam muita medicação, enfim. Então, é uma discussão que vale a pena a gente pensar aí na hora de tratar o nosso paciente. Bom, o manejo do biológico aqui, eu trouxe uma aula do Salvatore, né, o professor Salvatore Oliva lá da Itália, mostrando a diferença do guideline da ESPIGA com o guideline italiano em relação ao biológico. Aqui o guideline da ESPIGA entra com biológico na segunda linha de tratamento, né, em pacientes refratários ou pacientes que já tentaram outras terapias e não obtiveram sucesso, entra o uso do biológico. No guideline italiano, isso aqui eu tirei inclusive do próprio slide do professor Salvatore, o dupilumab já entra na primeira linha de tratamento para induzir a remissão. Claro, naqueles pacientes com outras condições atópicas associadas, pacientes mais graves, eles têm de fato uma boa adesão ao biológico, eles têm uma boa resposta. A gente já conhece aí o dupilumab para outras doenças alérgicas, né? Já são conhecidas aí de, não digo longa data, mas de um período já grande. Então, mostrando que esse consenso italiano vai um pouco contra o que fala a ESPIGA, colocando aí o biológico numa linha de tratamento anterior, né? Não só naqueles casos refratários. E aqui ele prova que o dupilumab não é o único, mas ele está muito à frente dos outros nessa corrida aí dos biológicos por conta do mecanismo de ação. Ele tem vários mecanismos de ação acumulados que fazem com que ele tenha uma resposta melhor do que os outros MABs, né? Claro que existem outros MABs, outros biológicos sendo estudados aí para dermatite atópica, para asma, enfim, para a própria esofagite eosinofílica, mas que o biológico, o dupilumab, ele está na frente por conta desse mecanismo de ação que a gente conhece bem do dupilumab. Bom, agora passando para Láspiga, o mais recente agora em setembro, lá no México. Tivemos no último dia, a gente estava comentando aqui antes, né? No último dia, na manhã do último dia, tivemos duas palestras de professores que fazem parte dos critérios de Roma pediátricos, né? Que vão ser lançados ano que vem, no DDW, no começo do ano. E só esse slide aqui mostrando como se evoluiu o conhecimento dos distúrbios funcionais, né? Primeiro que a gente chamava de doença, hoje a gente não chama de doença, a gente chamava de funcional, hoje a gente não chama de funcional mais, né? Então, esse slide anterior mostrando como foi
evoluindo o conhecimento sobre esse tema, o que a gente foi ganhando de conhecimento sobre os distúrbios do eixo cérebro-intestino ao longo dos últimos anos. E talvez a maior novidade que venha nos critérios de Roma 5 é a retirada desse termo funcional, né? Para não gerar uma dificuldade de interpretação, né? A gente já não fala mais nem doença e nem funcional mais, a gente fala de distúrbios do eixo cérebro-intestino. Mas quando a gente vai ver os distúrbios em si, ainda todos eles, ou grande parte deles, ainda tem funcional no nome. Diarreia funcional, constipação funcional, dor abdominal funcional. Então, quais os novos nomes, as novas nomenclaturas que vão vir? Essa é a primeira mudança que a gente vai ter. Discutiu-se muito também o papel do NERD. Será que a doença do refluxo não erosiva é uma doença orgânica ou é uma doença funcional, né? A gente tem lá aquele fluxograma que usa a pH impedância, por exemplo, para distinguir o braço da doença, que a endoscopia, né, no patamar anterior, mas para separar o braço das doenças funcionais das doenças orgânicas, mas qual é o papel dessa doença do refluxo não erosiva? Será que ela é um espectro da dispepsia funcional? Será que ela é um espectro de uma doença funcional? Ou será que ela é de fato uma doença orgânica não erosiva mesmo, né? Então, também talvez seja uma discussão que vale a pena a gente considerar nos próximos critérios. Com certeza, as feeding disorders vão entrar nos critérios de Roma, cada vez mais ao aumento da prevalência em públicos de medicina privada ou de medicina pública, né, em todo o mundo. Então, com certeza, esses distúrbios vão entrar, né, vão sair um pouco ali da ordem psiquiátrica, psicológica e vão entrar no ramo aí dos distúrbios do eixo cérebro-intestino. A gente sabe como isso afeta diretamente o trato gastrointestinal, esse slide mostra justamente isso. Outra coisa que é uma novidade que eles falaram, que para mim foi uma surpresa, que é a discinesia biliar, né? Já é um distúrbio funcional dos adultos, né? Muito conhecido, uma grande causa aí de colecistectomia, não por conta de cálculo ou não por conta de tumores, mas na faixa etária pediátrica ainda tem ali muita dificuldade de como diagnosticar, quais são os sintomas de cólica biliar que de fato são relacionados à discinesia biliar, mas o que é conhecido é que o número de casos vem aumentando progressivamente. Então, já é considerado um distúrbio funcional no adulto e provavelmente vai entrar também como um distúrbio funcional na faixa etária pediátrica. A queridinha dos distúrbios funcionais é a cólica do lactente, é a mais estudada, é a que eu digo que é o protótipo dos distúrbios do eixo cérebro-intestino, das desordens do eixo cérebro-intestino, é a cólica do lactente, que é a que entra mais ali disfunção imune, mecanismos de proteção de barreira, microbiota propriamente dita, enfim, né? Então, a gente deve ter muita novidade em relação à cólica do lactente, o papel da microbiota, o uso dos probióticos, né, que a gente tem visto do último Roma para esse Roma do ano que vem, várias novidades para o uso de probiótico, várias cepas novas sendo recomendadas nos guidelines aí para tratamento de cólica do lactente. Então, talvez a gente tenha uma grande mudança aí em relação ao diagnóstico e ao tratamento da cólica do lactente. E uma coisa interessante que a gente tem que encarar os distúrbios funcionais não como separado das doenças orgânicas como a gente fazia no passado. Então, tem lá os critérios e o último itemzinho lá dos distúrbios funcionais, de excluir causas orgânicas. Agora, os critérios de Roma 5 não devem ser encarados. E essa setinha aqui, eu ainda acho que ela nem seja uma setinha unidirecional. Eu acho que essa setinha aqui é bidirecional. Então, esse estudo aqui, vários exemplos que eu vou trazer para vocês aqui, mas, por exemplo, esse estudo aqui mostrando que o Covid-19 deixa sequelas no trato gastrointestinal e várias dessas sequelas, entre aspas, são distúrbios funcionais, né? Então, será que uma doença orgânica pode deixar sequelas funcionais, né, no eixo, causar desordens do eixo cérebro-intestino, vamos dizer assim, não primárias? Essa é a primeira recomendação. Segundo, algumas doenças
funcionais, né, alguns distúrbios funcionais sendo causados por distúrbios orgânicos conhecidos. Então, mecanismos imunológicos e alérgicos sendo responsáveis por dor abdominal funcional, né? Então, será também que a gente não pode ter um gatilho orgânico para um distúrbio funcional, um distúrbio do eixo cérebro-intestino? E uma outra coisa aqui, não é só a microbiota, que a gente já sabe um pouco disso, mas não é só a microbiota que tem um papel nos distúrbios funcionais. Outros mecanismos de tolerância, de quebra de barreira, mecanismos imunológicos, mecanismos infecciosos, gatilhos infecciosos, resposta imune local e sistêmica. Não só a microbiota está envolvido no gatilho dos distúrbios do eixo cérebro-intestino. E por fim, será que algumas doenças funcionais, eu falo doenças funcionais, será que alguns distúrbios do eixo cérebro-intestino não são espectros de uma doença orgânica? Então, essa publicação aqui falando, né, da prevalência de doença inflamatória intestinal em pacientes com síndrome do intestino irritável e com dor abdominal funcional. Então, será que é um espectro da mesma doença? Será que são doenças diferentes, com mecanismos diferentes? Ou será que são fases evolutivas da mesma doença? Como a gente encara, por exemplo, hoje, as doenças autoimunes do fígado, fazendo um paralelo aqui interessante. Então, hepatite autoimune, colangite esclerosante, doença inflamatória, será que eles fazem parte do mesmo espectro? Então, aqui também vai essa reflexão em relação à doença inflamatória, né, e os distúrbios funcionais. E por fim, gente, não tem como a gente não entrar nesse mundo, né? A gente está aí vivendo uma era da inteligência artificial e já tem vários prompts que podem nos ajudar, como a inteligência artificial pode ajudar no manejo das doenças. Claro, né? A inteligência artificial sendo comandada por um médico, comandada por um agente de saúde, mas como ela pode, onde ela pode influenciar, e aí tem várias possibilidades, a gente vê isso muito na radiologia, vimos muito na patologia, mas nessas doenças clínicas que têm algoritmos, a inteligência artificial pode atuar de várias formas e a gente tem visto isso cada vez mais. Teve uma mesa só de inteligência artificial. Eu sei que todos os últimos congressos aí, né, as meninas podem comentar isso também, mas todos os últimos congressos se fala muito sobre inteligência artificial e claro que ela não vai escapar da nossa especialidade. É isso, gente. Obrigado. Era isso que eu tinha para trazer para vocês aí de highlights dos últimos congressos aí. Fique por dentro das últimas novidades e descobertas em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátrica no nosso canal do YouTube e também presente nas principais plataformas de podcast.